Michel de Nostradame nasceu em dezembro de 1503, em Saint-Rémy-de-Provence, França. Ele era filho de James de Nostradamus, comerciante de grãos, e de Rainier de Saint-Rémy, neta de Pierre de Saint-Rémy, que trabalhava como médico. A família de Michel tinha origem judia, mas havia se convertido ao catolicismo antes de ele nascer. O ancestral mais antigo que pôde ser identificado no lado paterno é Astrude de Carcassonne, que morreu por volta de 1420. Quando Michel foi para a escola em Avignon, já tinha conhecimentos de literatura clássica, história, medicina, astrologia, que na época era considerada uma ciência legítima, e medicina natural. Depois de pouco mais de um ano, quando ele estudou o trívio regular da gramática, retórica e lógica, ele foi forçado a deixar Avignon, quando a universidade fechou suas portas durante um surto de peste bubônica. Por sua própria iniciativa, Nostradamus, nome latinizado como é mais conhecido, decidiu viajar para cuidar das vítimas e pesquisar remédios à base de plantas. Ele tinha o hábito de criar seus próprios remédios, o que explica o sucesso que teve contra a peste. A medicina da época, baseada em purgativos e sangrias, tendia a enfraquecer o paciente e torná-lo ainda mais vulnerável à doença. Nesse período, se interessou por alquimia e gastronomia e se tornou um inventor de receitas de conservas e geleias. Posteriormente, em 1529, depois de anos atuando como farmacêutico, ingressou na Universidade de Montpellier para estudar um doutorado em medicina. Mas foi expulso logo depois pelo procurador estudantil, quando se descobriu que ele era um boticário, um comércio manual que era proibido pelos estatutos da universidade. Segundo seus colegas de classe, ele era extremamente inteligente e, além disso, possuía uma memória elogiável e era divertido. Pesquisadores dizem que Nostradamus dava indícios que conhecia a lei da gravidade antes de Newton e as leis de Kepler antes mesmo de Kepler. Em 1531, Nostradamus se casou, mas sua esposa e 2 filhos morreram em 1534 durante outro surto da peste. Ainda assim, ele continuou a viajar, passando pela França e possivelmente pela Itália. 10 anos depois da morte da sua família, ele se mudou para Salon, onde se casou novamente com Anne Ponsard, com quem teve 6 filhos. Há registros de que nessa época ele se apercebeu dos seus atributos proféticos. Na sua casa montou um estúdio com astrolábio, espelhos mágicos, tripé e um recipiente de vidro de forma redonda, que ele desenhou a partir dos modelos usados nos oráculos. Durante a noite, realizava experiências com ervas pungentes e durante anos optou por não divulgar as suas descobertas científicas. Publicou o primeiro almanaque de profecias em 1550, um conjunto de 12 quadras com profecias genéricas para cada altura do ano que se aproximava. As críticas favoráveis encorajaram Nostradamus a continuar, e ele começou a trabalhar para vários patronos ricos. Nostradamus chegou a ser próximo da rainha Catarina de Médicis, que era admiradora do seu trabalho, e ela se tornou uma das suas principais apoiadoras. Sua principal obra publicada, fora do universo profético, Opúsculo Muito Útil, de 1552,
mistura receitas culinárias a prescrições médicas e a fórmulas de cosméticos. O seu trabalho mais conhecido, As Centúrias, registradas assim por estarem reunidas quase sempre em grupos de 100, foi iniciado em 1554. A primeira centúria foi publicada em Lyon em 1555. Ao todo, Nostradamus publicou 9 conjuntos de 100 quadras e um 10º com 42 quadras. Na sua era e atualmente, as quadras proféticas tiveram várias interpretações. As combinações de francês com o provençal, o grego, o latim e o italiano, escritas como enigmas, anagramas e epigramas, são complexas e exigem conhecimentos de várias áreas para serem interpretadas. As quadras que lhe deram a fama de ser um dos maiores profetas foram as quadras precisas. À exceção das profecias que se concretizaram no seu tempo, é difícil dar uma interpretação exata das previsões que o profeta fez e que ainda não se cumpriram. Alguns relatos da vida de Nostradamus afirmam que ele tinha medo de ser perseguido por heresia pela Inquisição, mas nem a profecia nem a astrologia se enquadravam nessa categoria, e ele só estaria em perigo se tivesse praticado magia. Em 1538, ele entrou em conflito com a igreja de Agen, depois que o inquisitor visitou a área em busca de pontos de vista anticatólicos. Sua breve prisão foi unicamente porque ele violou um recente decreto real ao publicar seu almanaque em 1562, sem a permissão prévia de um bispo. Em 1566, a gota de Nostradamus, que o atormentou dolorosamente por muitos anos e dificultou muito seus movimentos, se transformou em um edema. No final de junho, ele convocou seu advogado para elaborar um extenso testamento que deixaria sua propriedade e dinheiro para sua esposa, desde que não se casasse novamente, sendo também depositária da parte dos filhos até que eles completassem 25 anos de idade, e das filhas até elas se casarem. Apesar de nos últimos anos da sua vida ter sofrido com a doença, parentes e amigos afirmaram que ele sempre se manteve alerta às profecias. A vida de Nostradamus foi retratada em vários filmes e documentários, e continuam sendo assunto de grande interesse, especialmente quando ocorre algum evento que coaduna com as suas previsões. Dentro da sua trajetória fica em evidência a sua vocação pela terapêutica e as previsões tão comentadas até os dias de hoje. Nostradamus morreu em 2 de julho de 1566, em Salon de Provence, sul da França. O seu legado ainda suscita curiosidade e uma aura de mistério para os historiadores. Se inscreva no canal. Narrativas historiográficas.